Tudo certo? Tá bem, então vamos lá, gente. Aspecto cirúrgico do transplante hepático em adultos com doador falecido. Acho importante que nós tenhamos uma ideia da evolução técnica do transplante de fígado, até porque ele começa sendo pensado por cirurgiões e ele se mantém por muitos anos com a equipe cirúrgica. Então, quando a gente fala em aspecto cirúrgico, nós estamos falando no início dos programas de transplante, que foram lá na década de 50, com transplantes experimentais em cães, e, finalmente, em 63, se faz o primeiro transplante hepático em humanos, em Denver, né, pelo professor Thomas Stauns, e que depois de 4 anos seguidos, então, de novos experimentos, pois ele faz 6 transplantes sem sobrevida, sem sucesso, e ele consegue a primeira longa sobrevida em 67. Em 68 é feito aqui no Brasil, no Hospital das Clínicas de São Paulo, pelo professor Marcel Machado, o primeiro transplante de fígado no Brasil, que também não se tem um sucesso, mas foi realizado o procedimento, e aí passa a se ter a definição legal de morte encefálica no mundo, e com isso se viabilizou a doação de órgãos. Também o professor Roy Cowan, inicia o programa de transplante em Cambridge, na Inglaterra, e reporta já o primeiro transplante de fígado com preservação da veia cava inferior. Por que eu cito também o programa de Cambridge? Porque praticamente até o final dos anos 90, os programas mais ativos de transplante de fígado no mundo eram em Pittsburgh, né, com o professor Thomas Stauss, e em Cambridge, com o professor Roy Cowan, que também é um grande estudioso da imunologia, introduziu a ciclosporina na prática clínica em 79, que foi seguramente um imunossupressor que mudou os resultados do transplante de fígado. O primeiro transplante de fígado reduzido, colocado heterotópico na fossa ilíaca direita, foi feito em 79, sendo que no início dos anos 80, o Stauss também coloca a ciclosporina, porque no esquema de imunossupressão, porque ele usava antes apenas azatioprina e esteroide, isso de fato muda a perspectiva de sobrevida a longo prazo dos transplantes. Vocês vejam, são cirurgiões trabalhando com técnicas cirúrgicas, com imunossupressão e com cuidados desses pacientes transplantados. Passa a ser um procedimento aceito como tratamento médico e deixa de ser experimental, o transplante de fígado, na Conferência de Consenso no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em 1983. Então, nós temos aí 43 anos em que o transplante de fígado é aceito como tratamento médico. A introdução do bypass veno-venoso no transplante de fígado por Bayer-Shaw, ele muda também a questão hemodinâmica da estabilidade desses pacientes no transoperatório, especialmente na década de 80, e ainda é uma tecnologia que se usa nos dias de hoje, quando necessário, técnica clássica em pacientes que não toleram o clampeamento total da veia cava inferior. O primeiro transplante pediátrico com fígado reduzido foi feito por Bismuth, na França, em 84, e a solução de Belzer, que também tornou o transplante de fígado, digamos assim, mais eletivo, em que se possibilitou um tempo de isquemia fria que fosse até de 12 horas. Ela foi introduzida na década de 80, também que foi chamada de UW, por Belzer, um cirurgião norte-americano. Em 85 é desenvolvida a técnica da redução hepática. O primeiro transplante de fígado intervivos é feito no Brasil em 88, apesar foram 3 casos, não se teve sucesso no período, e com também o fígado bipartido, que é o split liver, se desenvolveu no final dos anos 80, 88, por Pittl-Mayer, na Alemanha. Em 89 é introduzido, então, o tacrolimus, o inibidor da calcineurina, que é utilizado até hoje. Nós não temos mudança na imunossupressão, vocês vejam, tacrolimus e ciclosporina ainda são a base utilizado no transplante de fígado, apesar da introdução do everolimo e do micofenolato, eles continuam sendo os carros fortes, né, da imunossupressão no transplante. O TSACS reporta, então, em 89, a primeira série de transplantes hepáticos pelo que se chama da técnica de piggyback, que é a preservação da veia cava inferior, mas vocês vejam que ela já tinha sido feita lá em 1968 pelo professor Roy Cowan. Em 90 se tem o primeiro transplante
pediátrico, o primeiro transplante intervivos com sucesso na Austrália. E nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul em 1991, e hoje é uma data muito especial, eu até comentei na reunião da manhã, porque 16 de junho de 1991, portanto, 34 anos atrás, e coincidiu sem que a Angélica soubesse, eu tivesse me dado conta na ocasião, de que nós falaríamos sobre aspectos cirúrgicos no transplante de fígado exatamente no dia de hoje, 34 anos, comemorando o primeiro transplante de fígado no estado do Rio Grande do Sul. Um pouquinho aqui da nossa história, vocês vejam lá em 91, o professor Sr. Roy Cowney visitando a nossa provedoria na Santa Casa, provedor na ocasião era o João Polanzinski, aqui o professor Guido Cantizani, o professor Roy Cowney, eu, aqui as notícias na época, o primeiro transplante pediátrico do Rio Grande do Sul, que foi feito em 95, 4 anos depois, transplante pediátrico intervivos, e a nossa história aqui no Dom Vicente Scherer, a partir de 2002. E nesse tempo, né, de evolução que se teve, 15, comemoração de 15 anos, 20 anos, 25 anos, 1.000 transplantes de fígado, 30 anos de transplante, cá estamos nós, em junho de 2025, com 1.858 transplantes, o que dá uma média aproximada de mais de 60 transplantes ano. Então, mostrando para vocês que se tem um centro de transplante ativo aqui no estado, foi o terceiro do Brasil a fazer este procedimento e que segue na vanguarda em relação ao que se tem de transplante de fígado no Brasil e no mundo. Vocês, especificamente nas questões técnicas, vocês têm acompanhado os transplantes, a dissecção anatômica é a prioridade, com uma hemostasia meticulosa, ligaduras muitas vezes têm que ser feitas por conta da hipertensão portal e da dificuldade que se tem do uso de atermia, de cautérios, a introdução do Rotem com o controle das alterações de coagulação e tratamento farmacológico, então, dessas discrasias sanguíneas, o reaproveitamento de sangue com cell saver, então é a base que se tem no procedimento da hepatectomia. A incisão não mudou muito, ainda se faz a incisão de Mercedes, embora se possa fazer uma incisão em J, mas falando em transplante de fígado em adultos com doador falecido, com fígado inteiro, a incisão ainda mais usada no mundo é a incisão de Mercedes. A dissecção do hilo hepático é a prioridade para que se veja a viabilidade, a perfusão, que se tem o fluxo da artéria hepática, se tem a via biliar compatível, ou se tem que se pensar em fazer uma hepático-jejunostomia, e a permeabilidade da veia porta. Extremamente importante que na retirada do fígado se pense na reconstrução desse pedículo. Por isso que a prioridade é a dissecção do hilo hepático. Em seguida, se faz a liberação dos ligamentos peritoneais. A princípio, sempre se começa pelo lóbulo hepático esquerdo, depois se vai para o lado direito. A técnica clássica, que ela é menos utilizada nos dias de hoje, ela requer a ressecção da veia cava inferior. Com isso, a anastomose é feita na cava suprahepática e na cava infrahepática. São situações de exceção nos dias de hoje, essa técnica. Pacientes que têm um tumor com o lobo caudado, com o comprometimento dessa área em que a dissecção até oncológica requer a ressecção da veia cava inferior, fígados policísticos, que também têm algum grau de agenesia ou distorção da veia cava inferior, pacientes que possam, no transoperatório, ter tido alguma lesão da cava e que precise que ela seja removida, e tem que ser visto, então, quando há interrupção total do retorno venoso do sistema da cava, que é o sistêmico, nós teríamos que ver se esse paciente tolera o clampeamento ou se ele tem que fazer uso da biopump, que é um sistema que se utiliza na cirurgia cardíaca, e os primeiros casos nós fizemos todos com biopump, e sempre que tem uma previsão de que haja a necessidade da ressecção da cava, se faz contato com o plantão da cirurgia cardíaca para ter disponibilidade da utilização, então, dessa bomba venosa. A vantagem teórica de um menor tempo de hepatectomia, porque não há necessidade de liberar o fígado da veia cava inferior,
e teria, mas tem uma maior área cruenta do retroperitônio. O que mais se utiliza nos tempos de hoje é a técnica de pigback, que ela foi popularizada por Tzak, apesar de que a preservação da cava inferior já tinha sido feita previamente. Ela foi inicialmente utilizada em crianças, ajustando então um enxerto menor, uma reconstrução na hepática esquerda, e com isso facilitando que se utilizassem fígados menores em receptores maiores também, nos fígados pediátricos para adulto e em crianças, crianças para crianças. Se faz a preservação da veia cava, tem uma menor dissecção do retroperitônio, exclui a necessidade do bypass, porque se mantém a circulação sistêmica viável pela manutenção da veia cava inferior, porém requer um tempo maior de dissecção na hepatectomia. Alguns casos pode ser necessário o shunt porta-cava transitório, naqueles casos em que o clampeamento da veia porta pode determinar uma congestão esplâncnica significativa, ou mesmo em situações de uma insuficiência hepática aguda, em que o paciente não tem hipertensão portal e tolera muito pouco o clampeamento da porta, então pode ser feito um shunt porta-cava transitório. Também isso não é a rotina, mas é uma alternativa técnica que pode se fazer necessário, e faz só apenas uma anastomose cavo a cava, da cava suprahepática do doador com a cava suprahepática do receptor, uma vez que a cava está pérvia e não precisa reconstruir a cava infrahepática. Em relação à incisão, é o que nós falamos, né? Uma incisão mediana, subcostal bilateral esquerda e direita, ainda é essa incisão mais utilizada. Vocês vejam que a gente sempre resseca o ligamento redondo e falciforme nessa fase inicial, porque essa região tem circulação colateral e tende a trombosar, fazer hematoma, até mesmo abscesso. Abertura, então, do ligamento falciforme. E, em seguida, depois da colocação do afastador, se faz a dissecção do ligamento gastrohepático, né? E aí a prioridade é a dissecção e visualização da artéria hepática no pedículo, vendo a sua viabilidade em termos de fluxo, se não existe a presença de trombose, ou situações que possam implicar numa dificuldade de reconstrução arterial, e aí vermos as alternativas existentes para que não tenha dificuldade de fluxo arterial no enxerto. Depois de dissecado a artéria hepática, se faz a dissecção do ducto biliar, né, do colédoco, fazendo a ligadura do coto cístico, e estando a artéria liberada, via biliar, se identifica então a veia porta. Né? Aqui nós temos veia porta, um exemplo com TIPS, muitas vezes esses pedículos eles são conflagrados por processo inflamatório, eventualmente áreas de trombose com calcificação, trombocalcificado, onde nós temos que ir atrás de fluxo, vocês vejam tentando ver a parede da porta, né? Que esquematicamente a dissecção do fígado, fazendo a secção do ligamento coronário direito, expondo então a face dorsal do fígado, aqui a exposição da cava retrohepática, a figura ela é sempre mais fácil, né, do que na situação real da vida prática. Aqui vocês vejam então o fígado completamente liberado, a veia cava com toda a ligadura, né, dos ramos venosos, e a veia porta ainda não ligada, né, não foi clampeada. Então, nessa situação onde a gente faz a desvascularização, a liberação do fígado, da veia cava retrohepática, preservando ainda o fluxo portal, não tem uma necessidade de fazer um shunt portocava. Eventualmente, em fígados que sejam extremamente congestos ou que existe uma dificuldade nessa liberação, pode ser feito um shunt portocava se o paciente não tolera o clampeamento precoce da veia porta. Aqui já o fígado no momento do explante, todo liberado, e a fase seguinte da hepatectomia, a fase anepática, né, em que nós temos, então, que colocar o clamp, aqui vocês vejam que está parcialmente presa à cava, mas ela fica, mais de 80% da luz dela fica livre. Ainda nessa região, vocês vejam que tem um TIPS, né, área de grampeamento, então é importante ter a ideia que
Em alguns casos, pode ser feito a ligadura da veia hepática direita e a anastomose ser feita apenas com a veia hepática média e esquerda. Também a técnica de pigback modificada, mas, em geral, nós utilizamos as três veias. É extremamente importante essa noção triangular das hepáticas, a hepática esquerda, média e direita, até mesmo no posicionamento do clamp, evitando rotação, né, do enxerto, especialmente naqueles fígados que são menores ou que fica com uma cava muito longa e a tendência, às vezes, é ele fazer um kinking, cair para a fossa ilíaca direita. Então, esse diagrama anatômico e até mesmo em fígados que sejam reduzidos, ou especialmente naqueles fígados enxertos que são menores do que a cavidade abdominal. Em geral, e vocês veem no transoperatório, a gente identifica bem a veia hepática direita, a média e a esquerda, né? Com a colocação, então, de um clamp. Esse é um clamp antigo que nós tínhamos com uma segurança, veia hepática direita, média e esquerda, e se faz a abertura do ósseo entre a hepática direita, média e esquerda, ficando, então, esse ósseo para a sutura da anastomose. Esta é a técnica mais utilizada, é preservação da veia cava retrohepática, veia cava inferior, e a anastomose com o ósseo da veia hepática direita, média e esquerda. Né? Então, aqui esquematicamente, como é feito este implante. Aqui é um slide mais tardio, mas vocês vejam o coto da hepática direita, né? Em que ele é seccionado, e aí se faz a sutura desse coto, o coto suturado, e a anastomose ela é feita, então, com a veia hepática média e esquerda, né? Tendo feito sutura da hepática direita, e aqui nós temos um ósseo menor, nas situações em que o enxerto hepático ele também é menor e o diâmetro da cava suprahepática do doador se adequa mais a esse diâmetro da veia hepática média e esquerda. A gente sempre tem que ter uma ideia do tamanho do enxerto, de qual que vai ser a posição da cavidade abdominal das reconstruções que vão ser feitas. Então, vocês vejam aqui, coto da hepática direita suturada e como fica a anastomose. No enxerto são as três veias que se adaptam à veia hepática média e esquerda do receptor. Uma outra técnica, quando nós não temos como reconstruir com as três veias, é fazer a sutura, seja porque tenha um TIPS, tem um processo inflamatório, até mesmo uma síndrome de Budd-Chiari, em que essas veias foram comprometidas, mas a veia cava inferior está pérvia. Então, uma anastomose que se faz é a anastomose laterolateral, né? Então, vocês vejam, requer um clampeamento um pouco maior da cava, mas tem a facilidade, dependendo do biotipo do paciente, um fígado também menor, de se acomodar na fossa ilíaca direita e fazer essa anastomose laterolateral. O entusiasmo por essa técnica foi muito do Belghiti no início dos anos 2000, mas ela não se difundiu muito em função do risco de congestão do enxerto hepático e que a compleição física dos pacientes nem sempre favorece esse tipo de anastomose. Além do que, ela fica menos anatômica do que uma anastomose término-terminal, até porque o fluxo sanguíneo vem, ele bate nessa área de sutura e ele vem nesta região. Então, isso às vezes dá uma congestão hepática. Então, muitas vezes é preferível até fazer uma anastomose término-lateral, utilizando uma área triangular. Mas são peculiaridades para que vocês vejam que existem diferentes formas de reconstrução da veia cava suprahepática. A ressecção, a hepatectomia, ela tem que levar em consideração também como vai ser feito esse implante. E aí, falando especificamente da veia cava, vocês sabem que essa é a anastomose mais importante no sentido de que ela é responsável pela sustentação do enxerto. É a que tem a maior dificuldade técnica pela posição do paciente, muitas vezes pela compleição física e posicionamento do clamp. E a hemorragia, se acontecer aí, ela é potencialmente fatal, principalmente se houver um deslocamento desse clamp ou um desgarro
dessa linha de sutura. Então, o relaxamento muscular, a atenção do anestesiologista, clamps de boa qualidade são fundamentais nessa etapa cirúrgica. Então, vocês vejam aqui a anastomose, repetindo, já com o enxerto hepático no campo cirúrgico, tendo sido feita já a parede posterior e iniciando a anastomose parede anterior, com a anastomose aqui completa. E aqui já na revascularização, vocês vejam como ela fica ampla, né, sem nenhuma área de dificuldade de outflow, né, que a saída do sangue é fundamental para evitar a congestão do enxerto hepático. Então, aqui é o posicionamento adequado, né? E lembrando sempre dessa triangulação, especialmente quando se utiliza fígados reduzidos. Aqui a outra construção, que é a mesma anastomose, apenas de um diâmetro menor, da veia hepática média, com a veia hepática esquerda do receptor, o mesmo tipo de sutura. E aqui uma anastomose látero-lateral, de posicionamento do enxerto, né? E como fica também o coto fica com duas, a cava do enxerto látero-lateral, a cava do receptor, sempre cuidando nesse sentido para essa anastomose ser o mais alto possível para evitar a dificuldade de drenagem venosa e, com isso, diminuir o risco de congestão do enxerto hepático. Na sequência, a anastomose que se faz é da veia porta, a reconstrução do sistema venoso portal, em geral, uma anastomose termo-terminal. Ela é responsável pela reperfusão inicial do enxerto. A maioria dos grupos faz a reperfusão venosa portal antes da reperfusão sistêmica, né, da cava. Tem que ter muito cuidado para evitar angulação, entorse da anastomose, especialmente a estenose, por isso que sempre se deixa um fator de crescimento. Quando não se usava a solução de GL1, e alguns grupos ainda fazem a lavagem, que é o enxágue do enxerto hepático, tirando, então, especialmente íons de potássio que possam ter ficado pela solução de perfusão. Como nós usamos, em geral, o GL1, que não tem o potássio em grande quantidade, a única questão que se avalia é a hipercalemia sistêmica, mas ela não é minimizada pelo enxágue do enxerto. Então, pelo menos nas últimas séries, nós deixamos, acho, desde 2012, de fazer essa técnica, mas ainda alguns grupos realizam essa lavagem do enxerto com soro fisiológico ou com o próprio sangue do paciente. Que é a anastomose da veia porta, cuidando sempre para que ela não fique longa, né, para evitar entorse. Então, o comprimento ele tem que ser adequado, cuidando sempre a questão do afastador. Tá? Uma anastomose, uma sutura contínua na parede posterior e anterior, com fator de crescimento, fazendo a abertura do clamp ainda sem uma sutura, sem uma sutura completa, e que se faz os pontos de fechamento de oclusão após o enchimento da venoso portal. Quando precisa enxertos, aqui é claro que é esquemático, né? Mas para vocês verem que a gente pode utilizar o enxerto na imersão aqui da veia porta, na junção da esplênica com a mesentérica inferior e superior, ou direto na veia mesentérica superior. Artéria hepática, usualmente a reconstrução é término-terminal, entre a artéria hepática própria do receptor com a artéria hepática comum do enxerto. Vocês vejam aqui a anastomose, em geral, a parede posterior se faz sutura contínua ou com pontos separados, e aqui a anastomose da artéria hepática completa, ela também tem que ficar com um comprimento adequado, sem que fique excessivamente longo, senão o risco de kinking é muito grande e pode determinar hipofluxo. Então, aqui as anastomoses vasculares completas, nós já temos a reconstrução com a artéria hepática, a veia porta, né, e falta a reconstrução do ducto biliar. Na presença de anomalias arteriais, a presença de uma artéria hepática direita acessória, que ocorre em torno de 25% das vezes, em geral a reconstrução ela é feita no campo cirúrgico com o coto da artéria esplênica, pode ser feito também no coto da artéria gastrodenal, e que estão outras situações em que se pode ter necessidade de reconstrução arterial,
E aí a criatividade é o limite, né? Depende muito de quantas artérias se tem, de qual a condição do coto da artéria do receptor. Nós já tivemos 3 artérias que nós tivemos que fazer reconstrução com a esplênica, com a gastoadenal, e uma terceira, uma anastomose terno-lateral na artéria hepática própria. Enfim, é para vocês verem que tem essas situações de reconstruções das artérias anômalas. Nos casos de trombose da artéria hepática do receptor ou dissecção da mesma, ou com hipofluxo, se faz necessária a utilização de um enxerto homólogo ou até mesmo reconstrução com artéria esplênica, mas em geral o enxerto na aorta infrarrenal, ao nível da inserção da mesentérica, da origem da mesentérica inferior. Então esse enxerto é colocado na aorta, ele é passado retrogástrico, suprapancreático, e a anastomose é feita com a artéria hepática no andar supramesocólico. Então, vocês vejam aqui, onde tem uma artéria ilíaca comum, enxerto do doador, término lateral na aorta infrarrenal, esse enxerto ele passa retroduodenal, ele passa transmesocólico, né, retrogástrico, e ele segue. Aqui uma imagem mais próxima para vocês verem, que é a passagem dele, e aqui colocando, está um pouco tremido, mas é onde vai se fazer a anastomose, então, perto no hilo hepático. Tá? A reconstrução biliar, a mais comum que se faz, é a colédoco termo-terminal, com uma sutura contínua posterior e interrompida anterior, ou naquelas situações que tem dificuldades pela diferença de diâmetro, ou até mesmo um ducto biliar doente ou comprometido por coledocolitíase ou doença tipo Caroli, ou, enfim, qualquer situação em que essa via biliar não tenha vascularização adequada, se opta por uma anastomose bilidigestiva, sempre em YDRO, para evitar contaminação e colangite pós-reconstrução biliar. Aqui vocês vejam, é um final de transplante excelente, é o que a gente quer ver. Nós temos uma artéria bem cheia, um fígado com uma coloração ótima, toda essa região aqui bem vascularizada, a via biliar e a produção de bile, né? Então, esse é um final de transplante que certamente uma evolução que não terá complicações, ou pelo menos esperamos que elas não ocorram. E aqui é o término, então, da via biliar, vocês vejam, a gente sempre faz em vias biliares finas, com menos de 0,5 centímetros, sutura interrompida com polidioxanona, PDS, né, fio absorvível. Nas séries iniciais, nós chegamos a utilizar o dreno de Kerr em situações até que tinham diferenças de diâmetro, ou numa época que as manipulações que se tinham por colangio endoscópica ou colangio transpareto eram mais difíceis. Raramente se utiliza dreno de Kerr, o risco de colangite era muito grande, a retirada desses drenos, mesmo tardiamente, determinava a fístula biliar. Isso é para mostrar para vocês que se utilizou por um período, pode ser utilizado em alguma situação, mas é raro, porque hoje a instrumentação que se tem, seja por colangio transparente ou por colangio endoscópica, ela permite, então, que se faça anastomoses, às vezes com algumas diferenças de diâmetro, sem a necessidade de utilização de drenagem biliar. Aqui nós temos uma reconstrução de uma bile digestiva, uma colédoco-jejunotomia YDRU. Não preciso dizer para vocês a dificuldade que foi esse transplante, vocês vejam o grau de aderência completamente aderido em função de várias cirurgias prévias, lesão de via biliar, então sem nenhuma possibilidade de, inclusive, encontrar via biliar, então se faz a reconstrução com o colédoco do doador. A revisão da hemostasia, né? Aqui nós temos a anastomose da cava suprahepática, veia cava, veia porta, ainda não tinha feito a reconstrução da via biliar, por isso bulldog,
cuidado sempre no afastamento do fígado, né, que é uma área de hematoma superficial na cápsula, né, mas sempre revisão da hemostasia para que se tenha, então, a correção no final do procedimento e ver se há necessidade de colocação de um dreno para que faça, então, essa questão hemostática e controle de sangramento, ou se vai ser feito o fechamento sem necessidade de drenagem ou correção farmacológica da discrasia sanguínea. O aspecto final do fígado após a reperfusão, né? Então, aqui nós temos um fígado que está, que inclusive foi feita uma biópsia, e a princípio, o que não, eu tinha para falar com vocês era isto. Estou à disposição se houver algum tipo de pergunta ou se vocês quiserem fazer algum comentário, estamos aqui para isso.